Hoje eu tenho a maior alegria de poder trazer uma das pessoas que eu admiro, que eu honro e que de fato tem uma marca na nossa história como comunidade Vida Plena. Quero apresentar a vocês meu querido, amado profeta, pastor, apóstolo, Pastor Tomás. Que alegria, Pastor Tomás. Puxa, que coisa maravilhosa ter esse homem aqui. Pastor Tomás, nós estamos muito felizes de tê-lo aqui nesse lugar e nós queremos bater um papo sobre avivamento. Amém. Né? E a primeira pergunta que eu quero fazer é: como foi o seu avivamento pessoal? Conta pra gente. Amém. Olha, para resumir, mas também não posso deixar fora alguns detalhes. Eu sou produto de uma oração e de um milagre, 2 milagres. O primeiro milagre é o pai da minha mãe. Ele estava doente há uns 8, 9 meses de cama e os médicos pediram à família chamar os vizinhos, parentes, porque ele começaram o velório. Então, ele era seminarista católico, ia ser padre, nunca tinha casado, né? Mas estava no final da vida dele. Nisso, a minha irmã, que é a pastora Terry, achou na internet um recorte de uma revista evangélica daquela época, onde ele faz o depoimento. Ela passou para mim e ele diz que a morte já estava tomando conta dele e que estava tudo se apagando quando de repente em frente da cama dele veio Jesus. Seus olhos eram como brasas de fogo, chamas de fogo, e diz que ele tocou nele e na hora que ele tocou no meu avô, ele foi totalmente curado e ressuscitado. E depois, em vez de ser padre, ele entregou a vida a Jesus e se tornou um pastor. Se preparou no estudo bíblico e se casou, graças a Deus. E teve 5 filhos e Deus usou ele para começar várias igrejas no noroeste dos Estados Unidos. E nisso, a minha mãe me contava dos milagres, das curas, das libertações e pessoas até sendo ressuscitadas através do ministério dele. Mas quando ela tinha 15 anos de idade, ela era caçula com a gêmea dela, ele chamou as duas e disse: olha, o mesmo anjo que me apareceu também quando Deus me devolveu a vida, ele veio e disse que na semana que vem, agora é a minha vez. Então, dito e feito, como o passarinho, né? Na semana seguinte, ele foi para a glória. Daí eu não cheguei a conhecê-lo, porque minha mãe não era nem casada, né? Tinha 15 anos. E passado o tempo, minha mãe se casou e o meu pai não era evangélico, mas também não era ateu, agnóstico, vamos dizer. Ele acreditava em Deus, mas de longe. E então, uma equipe médica, acho que 9 médicos, examinaram a minha mãe e falaram: a senhora nunca vai poder ter filhos. E se quiser ter filho, vai ter que pegar uma criança para criar, vai ter que adotar. E a minha mãe não se deu por satisfeita, entrou no quarto, fechou a porta e começou a orar. Senhor, se tu me das um filho, eu devolvo, eu crio ele e devolvo para ti. E 10 meses depois eu nasci. E depois de mim mais 4, a pastora Terry, que é logo em seguida, e mais outra irmã e 2 irmãos. E todos parto normal, nenhum cesáreo. E a minha mãe viveu para viver filhos, netos e bisnetos. Então, isso só para dar um pouco de pano de fundo, que eu creio no legado. Eu creio que a unção e a graça que veio sobre o meu avô, que eu não conheci, este mesmo legado foi repassado por gerações. E eu louvo a Deus pela oportunidade de fazer isso. E agora, os nossos filhos, temos 5 filhos, 15 netos, 6 bisnetos até o fim do ano, 8. Todos os nossos filhos estão no ministério, com a graça de Deus na vida deles. 3 dos nossos netos são pastores. Nenhum dos nossos bisnetos ainda é pastor. Mas vai chegar a hora. E eu creio. Então, isto eu falei só para situar dentro de algo muito precioso que Deus fez na nossa família, né? Este legado. E quando eu era criança, eu tinha mais ou menos uns 3 para 4 aninhos, Deus me chamou para o ministério. Eu não vou entrar nos detalhes, mas era muito claro, muito claro que Deus estava me enviando
com um propósito, ministério, e como se estivesse eu me vendo voltar, já homem grande, adulto, com feixe de trigo nos ombros, para colocar aos pés do Senhor. Isto eu lembro nitidamente até hoje. 3 a 4 anos. 3 anos e meio, mais ou menos. Aquilo marcou a minha vida. E eu não era uma criança, entre aspas, muito espiritual, assim, era como qualquer criança, né? Mas Deus tinha um plano. Eu creio que Deus tem um plano para cada um, né? E aos 7 anos de idade, eu não sei se estava brincando de caminhãozinho, de bolinho de gude, alguma coisa, mas com 7 anos de idade, de repente, Deus me mostrou um mapa da América do Sul e o Brasil tudo destacado. Ficou muito claro. Eu já sabia que era Brasil. E então, aquilo... Nessa época o pastor vivia onde? Eu morava na Califórnia. Meus pais moravam na Califórnia, sul da Califórnia. E quando eu cresci, Deus confirmou mais vezes sobre o ministério. Deixou bem claro para mim que tinha chamado para o ministério. Eu me casei muito jovem com a minha esposa. Nós dois éramos muito jovens. Quantos anos de casamento, pastor? Agora, março passado, fizemos 60 anos. 60 anos de casados. Mas quando a gente se casou, a gente se casou mais por causa de um chamado de Deus. A gente se amava também, claro, mas sentia muito forte o chamado do Senhor para missões. E nós fomos para o México, porque sentimos que Deus tinha confirmado isso. Ficamos 3 anos no México e Deus nos deu 2 filhos que nasceram lá. Você conheceu o Tony, né? E a irmã dele, a Tamba, que mora em Maringá, é pastora também. Então, a gente morou 3 anos no México e depois Deus, de repente, me lembrou da visão quando eu tinha 7 anos, do Brasil. E não vou, sem entrar muito em detalhe, mas uma série de situações, jesusidências, né? Não é coincidência, Deus confirmou a vinda para o Brasil. Então, a gente não tinha nem passagem, nem visto, nem passaporte, detalhes, né? Mas Deus proveu tudo isso dentro de 15 dias. Dentro de 15 dias, Deus nos deu visto de permanência que não era dado. E precisava ter a passagem de ir e de volta na mão para mostrar para o consulado. Precisava ter uma garantia mensal de remuneração também para mostrar para o consulado. A gente não tinha nada disso. Assim mesmo, Deus nos deu visto. E foi muito de Deus. Dinheiro da passagem também não tínhamos, mas Deus nos deu, assim, em poucos dias, questão de 15 dias, Deus nos deu a passagem e de navio, porque era mais em conta do que avião na época. E nós viemos. E Deus deixou bem claro, não peça nada a ninguém. Então a gente já resolveu, Deus não quer que a gente peça nada, então a gente fez as malas que tinham, confiando no Senhor. Deus preparou e proveu tudo até a última hora. Na última hora mesmo, é outra história. E viemos para o Brasil. E quando nós chegamos em Santos, que era... Quanto tempo de viagem? Acho que umas 2 semanas. 2 semanas no navio. E quando nós chegamos no Brasil, eu me lembro que a gente não conhecia, só conhecíamos uma pessoa. Essa pessoa morava em Londrina e conhecemos no México. Ele foi visitar um dia um amigo meu no México e eu senti muito por Deus de visitar o mesmo amigo. E ali eu encontrei-me com este missionário, este pastor. E então era a única pessoa. Daí, vindo para o Brasil, eu mandei um cartão postal para ele de Porto Rico, que era um dos pontos que o navio passou. E este cartão postal chegou em Londrina. Mas o meu amigo não morava mais em Londrina, tinha mudado para Curitiba. Eu não sabia. Mas ele, por acaso, estava passando por Londrina e quem compartilhava da mesma caixa postal era o pastor Samuel, pai. Pastor Samuel de Souza, pai. Então ele disse, olha, chegou para você um cartão postal. E ele entregou para ele, aquele casal que eu conheci no México, eles estão chegando hoje no Brasil. E ele se mandou de Londrina para Santos, varou à noite. Chegou no outro dia, tinha uma Kombi velha, ele chegou no outro dia e não tinha, acho que nem navio não tinha mais. E ele estava pensando, o que eu vou fazer? Ele estava andando, viu uma menina varrendo em frente da casa dela e ele reconheceu, parou o carro. Oi menina, o que está fazendo aqui?
vocês não moravam em tal lugar? Ela disse, sim, pastor, a gente mudou faz uns 3 meses para cá. E o senhor, o que está fazendo aqui em Santos? Aí eu vim buscar um casal, mas cheguei um dia atrasado. De que jeito que são eles? Aí ele é meio alto, tem pé grande, tem 2 crianças e ela falou, estão aqui em casa. Meu Deus, que história é essa? Ela varria em frente da casa dela uns 5 minutos, 10 no máximo por dia. E foi bem o que ele passou naquela hora. Então, quando nós chegamos no dia anterior, a gente estava sentado em cima das malas. Todo mundo encontrou com todo mundo, ficou só eu, minha esposa e 2 crianças de fralda. E de repente apareceram 3 homens que eu nunca vi na minha vida. E chegou para mim e disse, Tomás e Lissa? Sim, bem-vindos ao Brasil, irmãos. E nos abraçaram. E eu não sabia quem ele era. Mas quem são vocês? E eles falaram, olha, a tua mãe tem uma amiga que mora em outra cidade, que de vez em quando liga para ela. E numa dessas conversas ela perguntou, e como está o Tomás e Lissa lá no México e tal? Não estão, eles foram para o Brasil. Eles vão chegar tal e tal dia. Mas aonde no Brasil? Acho que é Santos. Não sei se a minha mãe sabia falar Santos, mas ela falou para ela e ela disse, puxa, a nossa igreja é interessante, nós temos missionários enviados para Santos e São Vicente, que é ao lado, né? Então, e ela mandou um telegrama. Na época não tinha internet, não tinha nada disso, mas tinha telegrama, né? E eles nos encontraram. E um deles é que nos hospedou e justamente que aquela coisa do dia seguinte, o irmão passar... Da menina varrendo, exato. Bom, que ano que era isso, pastor Tomás? 65. 65. 1965. É um milagre, né? Na verdade é um propósito, é um ambiente sobrenatural, isso tudo tá acontecendo. Não, eu deixei muita coisa fora porque o tempo não ia permitir isso, né? Mas é uma série de milagres e a gente só disse, Senhor, e dizemos ainda hoje, obrigado. Obrigado, Pai, pela tua mão, que abre portas que ninguém pode abrir. Mas, então, a gente foi para Curitiba, de Kombi velha, junto com aquele irmão. E ficamos uns 15 dias em Curitiba, depois fomos para Londrina. Ficamos uns 40 dias, talvez, em Londrina, na casa do pastor Samuel de Souza. E quando chegamos no Brasil, ele estava recuperando de um problema de hérnia ou de úlcera, acho que era. Então ele tinha descido, inclusive, para a praia e pediu que nós ficássemos na casa dele, só que a única coisa que ele pediria é que a gente pregasse toda noite na tenda. Ele tinha uma tenda de evangelizar, então a gente concordou, só que ele não falava em português, então tinha que pregar em espanhol. E na medida que a gente pregava, a gente escutava as diferenças e mudava para portunhol, né, que é mais parecido. Mas toda noite tinha culto e depois Deus abriu a porta para a gente abrir uma igreja em Apucarana, no norte do Paraná. E a gente acabou morando 15 anos em Apucarana. A gente não tinha dinheiro para nada, nem nada, mas Deus proveu tudo. Um irmão que trabalhava com circo, um senhor de idade, argentino, ele estava doente e morava em Londrina. E Deus curou ele. E através deste outro irmão e o pastor Samuel, que oraram por ele, Deus curou o homem. E ele disse, agora eu vou dedicar minha vida fazendo tendas para o evangelho. Então ele começou a fazer tendas. E um outro pastor mandou fazer uma tenda. E não conhecia este outro pastor. Encurtando, Deus abriu a porta, nós fomos junto com aquele outro pastor que não falava português quase e foi aberto, eles achavam que era um circo, né? Então vinha muita gente, todas as noites tinha reunião, cabia umas 800 pessoas dentro da tenda e Deus curava as pessoas, muitas pessoas entregaram a vida a Jesus. Deus mandou para nós homens e mulheres de Deus que tinham dons do Espírito muito fortes. Por exemplo, o irmão, um dos fundadores da Igreja Quadrangular no Brasil, o pastor Raymond Boatwright, ele e o Harold Williams eram os dois que Deus usou para começar a Quadrangular, que não se chamava Quadrangular na época, chamava-se Cruzada Nacional de Evangelização. Então, Deus nos fez conhecer este homem. Mais tarde conheci o pastor Haroldo também. Mas o pastor Raimundo Boatwright,
E a gente conheceu e ele disse, eu vou lá com vocês. E ele foi em Apucarana. Agora, temos que nos colocar nos situar no tempo aqui, porque há uns 10 anos antes, houve o tremendo avivamento no Brasil. Através das tendas. Sim, 1950 e pouco. Foi aí que aconteceu esse movimento das tendas, então? Sim, das tendas. Começou a igreja quadrangular, começou o avivamento bíblico, começou o Brasil para Cristo, começaram várias igrejas na época, resultado deste mover, através das tendas. E haviam curas, milagres, milhares e milhares se convertendo, e especialmente no estado de São Paulo. Mas foi um movimento também vindo da América, esse movimento das tendas? Tinha também tendas, sim, não tantas, tinha algumas. Quando era criança, eu participava de algumas reuniões dessas, né? Do William Branham, do Oral Roberts, essas pessoas. A gente, quando era criança, eu via Deus fazer milagres. A famosa pregadora Aimee Semple McPherson, o pastor chegou a... Não, porque ela já tinha falecido antes de eu nascer, né? Mas a Kathryn Kuhlman, sim. Kathryn Kuhlman, sim. Sim. Uau. Então foi algo que Deus tinha feito algo fora do Brasil e agora estava chegando no Brasil. Um avivamento muito grande. Muitos foram salvos. E tinha passado uns 10 anos, quando Deus nos chamou e abriu essa tenda, abrimos em Apucarana, no norte do Paraná, e pastor Raimundo Botraiti, tudo orquestrado por Deus. Ele veio, conhecemos por acaso. Que é um ícone esse homem, né, na história do avivamento do Brasil. Sim. Ele e o William são ícones. Os dois que Deus usou. E ele veio e ficou conosco, acho que uns 15 dias, em Apucarana, ministrando, cantando, tocando, pregando e orando pelos enfermos. E isso deu um ímpeto. A tenda lotava. Depois ele teve que ir embora, mas Deus mandou outros, e outros, e outros. Pessoas que eu nem conhecia, muitas vezes, mas que tinham uma unção de Deus para expulsar demônios, para curar os enfermos. E, olha, milhares de pessoas foram convertidas através deste mover. E daí Deus me fez lembrar, quando antes da gente ir para o México, eu estava num lugar e de repente Deus me deu uma visão de uma tenda muito grande, cheio de pessoas, tudo com roupas coloridas diferentes e tudo também de tudo que é tipo mais moreno, mais claro, e que essas pessoas fluíam para frente para entregar a vida de Jesus. De lado a lado, centenas de pessoas. E Deus curando e libertando vidas. Isso aconteceu em Apucarana. No México eu não cheguei a ver isso acontecer. Mas em Apucarana a gente viu noite após noite. Uma noite, só um exemplo, chegou alguém me chamar, Pastor Tomás, estava no louvor, né? Disse, por favor, vem aqui fora. Eu saí fora e tinha uma caminhoneta que veio de Faxinal, uma cidade, 1 hora e pouco de Apucarana. E tinha uns policiais. E tinha um homem atrás da caminhoneta amarrado. Então ele estava endemoniado. E alguém falou para eles, leva lá em Apucarana na tenda, que Deus pode fazer um milagre. E eles trouxeram. E nem sei se eles eram crentes, mas eles trouxeram um homem, né? E quando cheguei lá para fora, acho que nunca teria dito por mim, né? Solta o homem, acho que senão eu teria cumprido aquele versículo, perna para quem tem. Mas brincadeira. Mas naquela hora, olhei para aquilo e Deus falou comigo, solta o homem. E eu falei para eles, pode soltar. Não, nós 5 que amarramos ele. E mal conseguimos amarrar. Não, pode soltar. E eles soltaram. Então eu sabia que era Deus que estava fazendo tudo isso, né? Então a gente mandou embora os demônios, o homem ficou liberto, tudo pela presença do Senhor. E eu sabia que não era eu, né? Era Deus agindo. Mas isso não era só naquele momento, era constantemente. Uma noite fui acordado, depois de meia-noite, acho. Um irmão chegou da igreja presbiteriana, não era nem da tenda, né? Ele veio e me acordou. Sim, irmão, pastor, vem comigo, por favor, na minha casa. E eu disse, claro, o que foi? Ele disse, não, meu filho, ele tinha um filho de uns
Carlinhos, o nome do filho, ele tinha uns 3 ou 4 anos, desculpe, 3 ou 4 anos, e ele estava com um chiado que fazia a casa toda ouvia, e era problema de bronquite asmático, mas era muito forte, e ele não sarava. E disse, por favor, vem orar. E nós oramos. E às vezes Deus faz a coisa na hora, mas neste momento, acho que ele levou 2 ou 3 horas de oração. Já era madrugada, mas de repente o menino parou. E nunca mais Deus curou. O interessante é que ele cresceu, casou, se tornou um advogado, mudou para Londrina e recentemente, acho que faz 1 ano e meio, a 2 anos atrás, ele me achou o meu endereço no Face e começou a mandar mensagens para mim e ofertas. Ele faz parte da nossa sustentação hoje. Que coisa linda. Então, são coisas que Deus faz. Então, houve um avivamento muito grande naquele momento. E logo em seguida, começou um outro avivamento no Brasil, que era nas igrejas tradicionais. De repente, os batistas, os presbiterianos, os metodistas, os episcopais, enfim, várias, até católicos, começaram a receber o batismo no Espírito Santo, o movimento carismático, e enfim, a gente começou a ter contato com estes pastores e padres, e contato com essas freiras, enfim, e a gente viu a mão de Deus fazendo a mesma coisa através dessas igrejas tradicionais que ele fazia na tenda, o que ele fazia no nosso círculo de amizade pastoral. Foi impressionante e podemos ver isso acontecer. Foi precioso. Outra coisa é que o nosso ministério na época era muito evangelístico. A gente tinha culto toda noite, tinha programa de rádio todo dia, quase meio-dia, acho que 15 para meio-dia. E chamava-se Ecos do Calvário, o programa. E então tinha todo dia esse programa. Muitas pessoas entregaram a vida a Jesus, creio que ouvindo esta programação, interessante. Mas eu creio que Deus curou muitas pessoas. Então, um dia, depois de uns 4, 5 anos, eu me lembro que Deus mexeu dentro de mim. Senti como a mão de Deus estava entrando dentro de mim e tirando algo de muito valor, mas não totalmente. E era a unção evangelística. Deixou um pouco, mas tirou. Pensei, e agora? Depois eu senti a mão de Deus colocar outra coisa dentro de mim, que era uma unção pastoral e do ensino da palavra. E não entendia muito bem, mas Senhor, eu quero a tua vontade. Mas logo eu percebi que nós tínhamos um monte de gente convertida, mas não cresciam, não tinha raízes, não se firmavam na igreja. A porta dos fundos parece que mais larga do que a porta da frente. Então, eu orei e Deus confirmou para mim que agora era a época de ensinar as pessoas para crescerem, discipular vidas. E eu me senti totalmente inadequado. E Deus, também, uma série de situações, Deus preparou que tivéssemos contato com homens e mulheres de Deus, que mais tarde formariam o MFI, que mais tarde seria o MFI Brasil. Então, através destes contatos, Deus começou a alimentar a nossa alma com a palavra. Semanalmente mandavam, era fita cassete na época, né? E hoje, se falar isso para um jovem, não sabe o que é isso. Nem sabe. Mas mandávamos fita cassete e a gente, nos deram também um tocador de fita, e a gente escutava semanalmente o louvor, aquele louvor onde se perdia na presença de Deus. Vinha da onde? Lá do Bible Temple. Lá em Portland, Oregon. E também de outros lugares, mas principalmente de lá. Isso influenciou muito a liturgia dos cultos aqui? Muito. Porque antes só cantávamos corinho. E de vez em quando algum hino da harpa. Ou por aí. O momento das tendas eram voltados para corinhos de libertação. Exatamente. Exatamente. Mas de repente começou a haver louvores espontâneos. E músicas, louvores diferentes do que a gente conhecia. E Deus nos levou a ser uma igreja adoradora. E aquele povo que mal era convertido, que recentemente entregaram a vida, de repente estão levantando as mãos e cantando cânticos espirituais.
E Deus começou a liberar os dons do Espírito. E eu me lembro daquela época também, a gente estava só, porque aquele irmão que emprestou a tenda para a gente começar foi embora. E depois voltou e pediu a tenda. E a gente deu para ele ir para outras cidades. E ficamos com o povo. E Deus nos deu lugar. Deus preparou o lugar para a gente comprar. Era uma oficina mecânica, mas virou uma oficina de almas. E foi assim, foi indo. E as pessoas, a gente se sentia muito forte. Senhor, eu preciso de ajuda. Estamos meio sozinhos aqui. Não tinha ministério plural, porque isso é minha esposa. E de repente, eu comecei a convidar os jovens, principalmente jovens que haviam se convertido, para chegar de madrugada e a gente orar. Toda semana a gente tinha um tempo de oração de madrugada. E acho que das 5 às 6. E a gente orava. E nisso Deus começou a liberar profecias, sonhos, visões. E aquilo era compartilhado. E Deus começou a levantar daqueles 7, 8 jovens. 3 deles se tornaram pastores. Um deles é o pastor Francisco Gonçalves. Uau. E outros 2 eram 2 irmãos dele, Oséias e Pedro Gonçalves, que ainda são pastores. E Deus levantou o pastor Valdir. Deus levantou o pastor Pedro, que está em Arapongas hoje. E então, destes homens e algumas mulheres, Deus levantou realmente uma equipe pastoral. E eu me lembro que era um tempo de discipulado e eu nem sabia que era isso, mas quando eu olho para trás eu vejo, discipulado. Eu estava discipulando eles sem saber o que era discipulado, orando junto, profetizando com eles e eles também. E eu me lembro que foi um tempo muito precioso e a igreja tomou outro rumo, porque agora não era só eu e minha esposa, mas tinha uma equipe. E depois, quando nós mudamos de Apucarana para Curitiba, depois de 15 anos, podemos deixar nas mãos daqueles irmãos. E a igreja está florescendo, está frutificando até hoje. Tá. E a igreja em Apucarana é linda, na verdade, né? E vem também de um legado, né? Eu tive a oportunidade de ministrar em um dos aniversários da igreja, na época o pastor Valdir ainda estava conosco aqui, o Senhor já o recolheu, né? Mas a história da igreja colocada em um painel e ver o pastor na época, pastor Tomás, na época do início da igreja, o avivamento das tendas, o que Deus fez lá, na verdade isso fala muito sobre essa voz que continua ecoando para as gerações. Pastor Tomás, antes do pastor prosseguir, foi tão especial ouvi-lo nos processos de avivamento da sua própria caminhada em Deus, né? Aquilo que o pastor falou, Deus me deu uma unção, uma porção, um ministério evangelístico para uma estação. Exatamente. Ele tirou, deixou um pouquinho ali, mas colocou o pastoral. Eu te conheci no ministério profético e apostólico, né? E o que o pastor entende por um avivamento, porque o pastor mesmo disse, teve uma estação para as tendas que foi a época dos corinhos de libertação. Exato. Depois nós aprendemos a ser uma igreja adoradora. Comecei a fazer discipulado sem saber o que era discipulado, estava discipulando. Exato. Como que o pastor vê esses processos? Por que Deus em cada estação derrama ou entrega, tira, coloca algo em nós diferente? Como o pastor entende isso? Porque avivamento tem muito a ver com isso, né? A gente não pode querer aquilo que foi bom no passado e querer estabelecer isso agora, né? Não, eu concordo. Seria fútil, né? Fútil seria algo que não ia dar certo. A gente ia tentar reproduzir algo que foi uma bênção, mas não seria a mesma coisa. Só se Deus levar a fazer isso, claro, né? Deus pode. Mas eu creio que são estações, uso esta palavra, são estações apropriadas. Então eu creio que como a gente vai crescendo em Deus, a igreja também vai crescendo. E Deus nos levou por etapas de crescimento, particularmente, pessoalmente, e na igreja também. E quando a gente mudou de Apucarana para Curitiba, houve uma nova mudança. Até então estávamos, por mais que Deus trouxe aquela equipe de jovens que se tornou um núcleo de pastoral, mas em Curitiba estaríamos trabalhando junto com o pastor Miguel Piper, né, que é meu cunhado.
casado com a minha irmã Terry. E a gente estaria junto, e pastor Francisco Gonçalves, que mudou também para Curitiba. E tinha outro irmão, pastor Ulisses Bueno, que no começo também veio, depois mudou para São Caetano. Então, neste ambiente de ministério plural, eu aprendi muitas coisas. Aprendi que muito mais pode ser feito quando você não está sozinho. Que um ajuda o outro, um fortalece o outro. E a gente veio somar. A gente não veio para Curitiba para ser pastor sênior, como éramos, mas viemos para ser ministério de apoio, de sustentação. E trabalhar em uma equipe que a igreja também, a comunidade, cresceu, está uma bênção, Deus tem abençoado. Mas a gente aprendeu muitas coisas que, através do convívio íntimo de uma equipe pastoral. E com isso, eu creio que Deus nos ensinou muitas coisas e começou a abrir portas para muitos pastores no Brasil, que a gente nem conhecia. E de repente comecei a ver, descobrir pastores que estavam prontos para pendurar chuteira. Ou a Bíblia, não sei. E que estavam entregando os pontos, que eles não dá mais, porque estavam sozinhos. E de repente, Deus nos fez conhecer vários irmãos assim. E orando com eles, compartilhando com eles. Eles nos abençoaram muito, nós podemos abençoar também a eles. E se formou o que a gente chamou das igrejas ligadas, que eram vários pastores que se uniam com um propósito, não ser denominacional, mas buscar a Deus e ajudar uns aos outros a crescer em Deus. E depois isso evoluiu para o que hoje é o MFI Brasil. Isso se tornou o MFI Brasil. E olha, não sei quantos, centenas e centenas de pastores e homens e mulheres de Deus que estão sendo beneficiados por causa disso. Você vê como essa voz reverberou de forma de cuidado pastoral a partir de uma transição de ministério, né? Saí de um ministério de pastor sênior, vim para um ministério de suporte e lá o pastor tinha um ponto de influência, né? Aqui o pastor começou a ter uma invasão de influência para a nação. Exato. Eu me lembro quando o pastor Davi, lá de Assis Chateaubriand, né? Ele nos apresentou então essa comunhão que para nós, dentro de uma igreja de uma estrutura um pouquinho mais rígida assim, para nós foi uma graça. Sabe quando você conhece a graça para a salvação, você encontra a graça para o ministério, né? E foi para nós encontrar na época o MFI, que era fruto de igrejas ligadas, né? Dessa comunhão, como curou tantos pastores, essa disposição do seu coração em, junto com esse time, construir esse legado de avivamento pastoral. Sim. Outra coisa que me lembro, que Deus começou a abrir portas para a gente visitar pastores em regiões, outras regiões do Brasil. Por exemplo, o pastor Miguel, nós fomos convidados e muitas vezes viajamos juntos como equipe. E então Deus usou ele de uma forma poderosa. E Deus me usou ao lado dele. Então, para somar, para completar o ministério um do outro. Lembro lá na região de Brasília, ou em outros lugares, Porto Alegre, e não sei, vários lugares. Gente, Deus abria as portas, vários lugares em São Paulo e no Rio de Janeiro. Deus abria as portas e, através deste ministério, de ir junto, 2 ou 3 homens ou mulheres de Deus, e era precioso. E isso parece que realmente era uma coisa que estava faltando. Como que podemos dizer? Polinização, né? Na igreja. É verdade, e era uma falta mesmo, porque ou tinha o controle e vocês vieram trazendo a comunhão, vocês vieram trazendo algo que a igreja não estava experimentando, um avivamento para os cultos, né? E o que a gente foi muito impactado é que quando você chegava, quando nós como pastores chegamos a conhecer a comunidade cristã de Curitiba, quantas vezes o ambiente daquele lugar era um ambiente que te enchia. Tinha
um louvor maravilhoso, cânticos espirituais, um movimento do Espírito, liberação profética, uma estrutura também que estava começando a se organizar em volta do cuidado de células e tudo mais. Então, a igreja ali foi um presente para a nação, né? E pastor Tomás, e uma das coisas que, quando o pastor sentiu que o ministério profético aflorou mais no seu ministério, porque sempre foi algo que te acompanhou, desde o México, desde a sua adolescência, quando o pastor descobriu, porque para as pessoas que não te conhecem, gente, o pastor Tomás talvez seja um dos profetas de maior calibre que eu conheço. Sabe quando a rádio está fora de sintonia e você coloca na sintonia a estação da rádio ali, o pastor Tomás, ele vai colocando o profético numa sintonia tão perfeita, tão aguçada ali, que chega a constranger. Eu vi o pastor Tomás no ministério profético de forma muito forte. O pastor Miguel sempre foi um profeta. Sempre. Mas eu sempre brincava, o pastor Miguel tinha uma forma de profetizar e a gente é muito grato por tudo que eles entregaram. Nós trouxemos vocês aqui algumas vezes no começo da igreja. Sim, é verdade. E depois no processo, o ministério profético, né, o presbitério profético, vocês subiam no nosso altar, vocês ministravam a igreja, a liderança. Mas o pastor Tomás é um presente para nós, para nossa geração, porque o pastor Tomás, ele tem uma sintonia. Pastor Tomás, é uma graça que Deus deu para o pastor no ministério profético. E quando que o pastor descobriu isso? Como que foi o desenvolvimento desse ministério profético, dos dons proféticos? Olha, eu creio que quando nós viemos para o Brasil, não que a gente não acreditasse antes, a gente sempre acreditava nos dons do Espírito, mas não víamos realmente muito a manifestação de todos os dons do Espírito. E quando viemos para o Brasil, recebemos a imposição de mãos e as palavras proféticas proferidas sobre nós. Para nós era novidade, de irmãos que a gente não conhecia. De repente, oraram por nós na véspera da nossa saída dos Estados Unidos, por irmãos preciosos, mas que não conhecia antes. E oraram por nós, liberaram palavras proféticas, e parece que daquele momento em diante, algo da unção profética começou a tomar posse. Não era uma cultura, então, não era caminhada cultura. cristã? Não era. A gente acreditava, mas não vivia isso. E de repente começou a fazer parte. E eu me lembro quando o pastor Miguel veio para o Brasil, Deus usou muito o dom profético e através da nossa vida, da vida dele. E parece que havia uma harmonia, uma sintonia, né? Então eu vejo que é muito importante isso. Lá no norte do Paraná, não foi nada programado, começou a acontecer espontaneamente. Palavras proféticas, no meio daquelas orações com os discípulos, cedo, de repente, palavras proféticas. E aquilo realmente era Deus que estava fazendo. E eu acho que através daquilo a gente estava crescendo no uso deste dom, nesse tipo de ministério. Hoje, eu louvo a Deus porque eu vejo o legado continuando, né? A gente mudou de Curitiba, depois de 28 anos em Curitiba, a gente mudou para Joinville. A gente morou 7 anos em Joinville, nosso genro e a nossa filha, Skip e Debbie, né? Estão lá e fomos ajudá-los. E eu vejo a unção do Senhor sobre a vida deles. E agora sobre os filhos deles. Então, há uma unção profética, há uma graça de Deus continuando, né? O nosso filho, o John, que você conhece também, que está lá em São Francisco, da Califórnia, quando eu crescer, quero ser como ele. Porque, o John é um tremendo profeta também. Não, né? Deus usa ele tremendamente no dom profético. Então eu vejo que este legado continua. Todos os nossos filhos, o Tony, Deus usa poderosamente. A Liane, nossa caçula, e o Dudu, né? Ele esteve com a gente ontem, né? É verdade. Mas estão em São Paulo.
aguardando o momento de Deus totalmente abrir a porta para ir como missionários para a República Dominicana. E há um legado sobre eles e sobre os filhos deles. Há uma unção que a gente percebe nos netos e nos bisnetos que vão vir, né? E já chegando já, é esta mesma unção. Não só no natural. A gente louva ao Senhor porque a gente vê filhos na fé que hoje são pastores e os filhos deles são pastores. E é uma unção, uma graça de Deus. Eu creio muito nisso. Pastor Tomás, como a igreja e a nossa geração precisa ser grata pela história que nós recebemos, a história que nós ouvimos, a história que nós vemos e agora a história que nós vamos contar. Eu conheço a sua família e conheço o quanto esse legado familiar, mas também dos filhos ministeriais Sim. e das igrejas pelas quais o Senhor passou, o quanto essas igrejas se tornaram fortes em preservar também esse ambiente profético. Eu sempre digo que a gente bebe de fontes limpas com Amém. A comunhão que a gente anda. Amém. O Senhor é um exemplo disso, porque nós o trouxemos uma vez aqui para o grupo de homens, só para poder falar sobre pais e como poder levar uma geração. E agora o Senhor fala de uma geração de avivamento. Amém. Pastor Tomás, nós somos imensamente gratos pela história que o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor não deixa um legado só para os seus filhos, o Senhor deixa um legado para a igreja do Brasil. Amém. Eu tenho certeza que um dia a gente vai poder olhar. Está saindo algum livro? Vai sair um livro da sua história? Temos um livro, mas já está esgotado já. Já está esgotado? Olha, então a gente precisa fazer uma edição, pede para Orvalho aí, de repente. Eles que publicaram. Eles publicaram? Mas já faz tempo que se esgotou. E o teu legado tem nos alcançado. E a nossa oração é que aquilo que o pastor disse agora mesmo, que as famílias possam ter um legado, porque o legado precisa começar dentro de casa, né? Esse avivamento precisa começar dentro de casa. Pastor Tomás, deixa para nós uma última mensagem daquilo que realmente o pastor entende como uma voz que vai ecoar para uma geração. E o que o pastor vê do futuro da igreja daqui para frente. E depois libera uma palavra de bênção para a gente encerrar esse tempo. Amém. Com alegria. Eu creio, gente, que estamos realmente no final dos tempos, mas eu creio que estamos também começando a ver a maior, podemos dizer, colheita do que todos os tempos. A igreja está entrando, estamos na véspera de uma colheita que é muito acima de tudo que podemos ter cogitado, pensado. E a Bíblia diz que a glória da última casa será maior do que da primeira. Então, se a igreja no seu início foi gloriosa, foi abençoada, muito mais gloriosa vai ser a igreja agora. Eu creio também que Deus está levantando um exército de jovens, não desprezando os menos jovens. Eu me considero jovem também, não é brincadeira. Mas Deus está levantando um exército de jovens, até crianças. Neste momento, há uma unção muito grande sobre essa geração nova. E eles vão ver Deus agir mais profundamente, mais poderosamente do que nós já vimos. O avivamento que a gente participou foi uma bênção, mas o avivamento que está chegando, já está chegando, é maior. Vai ultrapassar. Isto eu creio para o Brasil. O Brasil é amado por Deus. Deus ama essa nação e Deus está levantando nessa nação um exército de homens e mulheres, hoje talvez jovens ou crianças, que serão usados como missionários, como evangelistas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Deus está levantando. Eu creio isto, creio mesmo. Posso orar? Amém. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque aquilo que o Senhor já fez foi tremendo, está sendo tremendo. Mas, Pai, eu sei que o Senhor já me alertou. E eu e minha esposa, nós veríamos, Senhor, este tremendo avivamento chegar. E nós vamos ver com os nossos olhos, junto com os outros teus servos, como estes que estão aqui conosco, o pastor Márcio, o pastor Anaine, enfim,
estás levantando, Senhor, um exército. E, Senhor, nós te louvamos e profetizamos e declaramos sobre esta nação, Pai, uma unção dobrada, Senhor, uma unção dobrada, como Eliseu e depois de Elias, Senhor, haverá o dobro da tua glória, o dobro, Senhor, dos milagres, e almas serão alcançadas, a nação será chacoalhada, Pai, e muitas nações neste mundo, através da igreja no Brasil. Pai, nós declaramos isto no nome de Jesus. Amém. Amém. Puxa, pastor Tomás, nós recebemos isso. É mais do que só uma entrevista, mas é um ambiente profético mesmo, um ambiente de graça que a gente tem aqui. Obrigado, viu? Obrigado por você, pastor, poder nos abençoar tanto. E o que foi tremendo é que o pastor Tomás chegou de boné, né? Porque o pastor Tomás é super moderno. E a pastora Alissa olhou para ele, a esposa dele, e falou assim: Tomás, tire esse boné para você. Então, antes de encerrar, eu quero devolver o boné para o pastor Tomás. Obrigado, né, pastor querido, Tomás? obrigado, e, obrigado. Olha, coloca o boné aí, ó. Tá vendo, gente? Olha, esse é o cara. Obrigado, viu, pastor Tomás? Deus abençoe. Te amo, demais, eu também.